Olá! Vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Espero que vocês estejam bem, né? Nessa linha de nós estarmos linkando os arcanos maiores com os menores, né? Nós vamos então dar continuidade. Nós até no último vídeo nós já falamos até sobre os enamorados, né? Aproveitamos aí as frequências do mês de junho. E hoje vamos voltar um pouco para dar sequência, né? Que é com o arcano 3, não é isso? Da Imperatriz. Então a gente já estudou bastante a Imperatriz, tivemos portais com a energia dela, já estudamos lá nos arcanos maiores, né? Essa carta que traz a consciência da abundância, que traz todo esse aspecto das águas, do fluxo, das emoções, do sentido da conexão com a terra, né, com a mãe, né? A Imperatriz, ela é o divino feminino aqui na Terra. Ela traz a representação da energia feminina, né? Junto com o imperador, que traz a energia masculina. Lembrando que não estamos falando de gênero, mas de energia, né? São essas duas energias que formam a unidade, né, aqui na matéria. E é essa unidade que a gente precisa estar retornando a ela. Viemos dela e precisamos retornar a ela, né? E a Imperatriz traz essa força, né, do entendimento dos ciclos da natureza. E aí a gente está aqui no mês de junho com o solstício, né, de inverno aqui para gente do hemisfério sul. Então, e traz essa força dentro dela da mãe, da gestação de projetos, de novas possibilidades, né? E também dessa questão, né, que ela traz do próprio sentido da mãe, da proteção, do acolhimento, né? E até no lado sombra dela, do quanto isso pode virar uma obsessão, né, de proteção, de dependência, né, de não permitir que o outro vá, né, da própria ansiedade emocional, dos desequilíbrios emocionais, traz esse outro lado de força, porque é um arcano de muita força, né? É o 3, é a trindade, né, gente? Então, a gente precisa olhar para esse arcano e com muita, assim, com muita profundidade, porque ele tem muita interpretação por detrás dele, né? E as conexões com os arcanos menores, né, que o 3 de ouro, o 3 de espada, de copas e de paus, eles desdobram um pouco essas frequências de força da Imperatriz para o nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, o 3 de ouros, ele traz esse sentido da conquista, né? Lá no AIS, ele formou lá o projeto dele, a ideia, o que ele queria, né? No 2, ele venceu os aspectos da dualidade, de que caminho seguir, quais escolhas fazer. E no 3, ele meio que ancora, né, essa ideia e ela toma forma e ele começa a trabalhar com isso envolvendo outras pessoas, né? Não é um trabalho sozinho, né? É um trabalho de trindade, né? É um trabalho com outras pessoas. Então ele começa a dar a forma a isso, a manifestar, né? É isso no campo material, porque a Imperatriz também traz essa questão da manifestação. Ela é a matéria aqui, né? São os ciclos da natureza, a colheita daquilo que eu vou plantar, né? Então tudo aquilo que ele está colhendo nesse momento, está compartilhando junto, né, e está vivendo junto, é relativo ao que ele plantou lá no AIS, né? Já é a força da Imperatriz aqui, numa determinada área da vida sendo manifestada, né?
Então, é o desdobramento da energia dela, né? E quando a gente vai, por exemplo, para o 3 de espada, a gente entra, apesar do 3 de espada ser uma carta do aspecto mental, né? Ele manifesta aqui a consciência daquilo que nos feriu, daquilo que nos está trazendo dor, né? Daquilo que eu preciso vencer para eu poder avançar, né? Então é um momento de consciência de que algo feriu, algo causou dor, né? Algo está mexendo, né? Nas emoções, nas águas, né? Então, apesar de ser um arcano do elemento ar, né, ele traz no ar esta consciência daquilo que pode estar impedindo uma manifestação, pode estar impedindo que você vá adiante com um projeto, porque existe ali a consciência de uma dor que precisa ser trabalhada, né? E é interessante porque a imperatriz, ela traz essa questão da resolutividade, né? Então é um momento de olhar para isso, tratar isso no campo da consciência e resolver, né? Tocar adiante. E aí o 3 de copas traz uma outra abordagem em cima dessa questão relacional, emocional, que é a conquista, né? Que é a celebração, e aí tem essa referência junto de ouros, né? Só que aqui no contexto material e aqui no contexto emocional, relacional. Então é um relacionamento que avançou, que adquiriu uma certa maturidade, uma certa alegria, né? Então é um momento como se fosse um casamento, como se fosse uma união sendo celebrada ali. E a força da imperatriz trazendo esse fluxo, trazendo essa emoção, né? E no contexto de Paus, que é o contexto mais no campo da expansão da consciência, né? É o entendimento que se chegou num nível de manifestação e que precisa avançar. Que aquele momento, aquele relacionamento, aquela dor identificada, aquela conquista material chegou num estágio e que agora precisa ser vivenciado uma expansão. É como as mudanças dos ciclos que a imperatriz traz, né? Tanto é que tem uma referência, inclusive, a você prepara o terreno, você planta, você planta a semente, você cuida, você acompanha o desenvolvimento e você colhe. É uma gestação. Então você chegou num estágio em que você pariu aquele determinado projeto, ele chegou num nível e que agora ele precisa ganhar maturidade, ele precisa expandir, ele precisa ganhar força, ele precisa de uma outra forma, né? Então é hora de avançar um pouco mais. Então aqui ele está nessa consciência de tomar um caminho, continuar, né? Avançar um pouco mais. Então é uma carta de movimento, né? O 3 traz essa manifestação, mas ele também traz essa consciência de expansão, né? Não é porque eu cheguei até aqui, que parou, que tá tudo bem, que eu não vou. É um ciclo, um pequeno ciclo que fechou para ganhar força, para ganhar robustez, vamos dizer assim, para ganhar maturidade. Então é muito interessante quando a gente sai nas mandalas, o arcano
três e um desdobramento dentro de um desses três, né? Um desses 4 arcanos maiores, exatamente mostrando em que área que aquilo ali chegou num nível tal e que precisa ser avançado. Lembrando sempre que os arcanos maiores trazem um contexto de diretriz e os arcanos menores trazem o cotidiano. É o macro, os maiores representam o macro e os menores o micro, né? Sendo que quando eu jogo só com os maiores, eu também ali tenho o macro e tenho o micro, né? Então é muito interessante porque isso traz uma riqueza muito grande para as nossas leituras, né? Espero que vocês tenham gostado. É sempre importante, né, voltar lá aos vídeos de cada arcano, dos arcanos menores, das cartas numeradas. É importante fazer e não ficar somente com essa integração. Aqui eu estou muito no resumo, né? Então é interessante sempre voltar lá. Se tem alguma dúvida, volta lá, né? Também estuda outras fontes. É assim que a gente expande a nossa consciência, né? A nossa capacidade de interpretação junto com a nossa leitura intuitiva, tá bom? E assim, lembrar vocês, né? Lembrar não, porque eu acho que eu ainda não falei isso com vocês. Tem uma turma de formação de tarô chegando, possivelmente mais segunda quinzena de julho, tá? Então, mais ou menos daqui a um mês, né? E daqui a pouco eu vou começar a divulgar isso. E quem tiver interesse nessa formação, eu vou dar maiores detalhes mais um pouco à frente, tá? Então, se você deseja ter um aprofundamento, né, tá vindo aí, fica atento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Namastê, um grande abraço. E nosso próximo arcano será o Imperador com as cartas numeradas 4, tá? Um abraço, gente. Gratidão aí por estarem aqui. Compartilhem, deem o like. Se você ainda não é do canal, se inscreva, tá bom? Eu espero vocês. Um abraço no próximo vídeo.